Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro e eu falo aqui do estudo da B3, é Bolsa Brasil, não, é Brasil Bolsa Balcão. Eu já errei porque eu queria dizer uma coisa para vocês que é a seguinte: todo mundo que eu conheço, todo mundo que trabalha em TV, como eu aqui, quando está fora do ar, fala abobrinha. Abobrinha é bobagem, besteira e por aí vai. Não estou me referindo ao produto do campo. Apenas, todo mundo fala bobagem. Eu, inclusive, e meus entrevistados, alguns e tudo. A única sorte minha, por enquanto, não vou nem falar no dia de hoje, que aqui está meio esquisito, é que a gente não foi pego ainda. Quer dizer, ninguém gravou a abobrinha que a gente falou. Mas todo mundo fala. Fala mal de todo mundo. É uma. A parte que vocês não veem costuma ser muito engraçada, às vezes até perigosa, mas é isso. Bem, desde o começo do ano que esse programa aqui está falando de tecnologia. Porque é o seguinte, o mundo está indo muito rápido, e isso não é na cidade, no campo, enfim. Aquelas chavões que eu estou cansado de falar. Quando é que você imaginava que a maior empresa de táxi do mundo não ia ser dona de um único carro, que é a história do Uber, e por aí vai. Levar a biblioteca inteira num tablet desse tamaninho e coisas do tipo, aviãozinho, drone. E a última grande coisa que se falou aí foi a famosa criptomoeda, né? Bitcoin e outras. Eu sempre que eu falo de Bitcoin, eu lembro, para mim é uma piada, que o governo da Venezuela tinha feito uma criptomoeda. Eu só não sei quem vai querer comprar, mas isso é uma outra questão. E essa criptomoeda está ligada a um sistema, um mecanismo que se chama blockchain. Block para mim é bloco, blockbuster é quarteirão, né? É spoiler quarteirão. Deve ser quarteirão em inglês. E chain é corrente, tradução livre. Quem vai desvendar esse mistério para a gente é o meu entrevistado aqui, o José D'Amico, que é um dos sócios, criador. É quase um inventor, não diria o professor Pardal, porque parece que é pejorativo. Não. Eu gostava muito do professor Pardal. E da Cycrop. Cycrop, em inglês, é ciência da colheita, alguma coisa por aí. Sim. D'Amico, muito prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Já rimos um bocado aqui, Sim. eu falando minhas besteiras antes do programa começar. O que eu ia dizer, a propósito do Edmundo, que está com um problema na garganta, é o seguinte, que eu fazia para alegrar meus sobrinhos. Se você não fez ainda, experimenta, que é divertidíssimo. Tá. Sabe aquelas bexigas de festa? Sim. Tem algumas que vão cheias com um tipo de hélio. Hélio. Se você ingerir o hélio, a sua voz modifica, fica gozadinho. Sim, já fiz uma vez. Já experimentou. fiz uma vez. É isso, eu vou comprar uma para dar pro... Eu achei que o hélio tinha inspirado o hélio. Sim. Blockchain, do que falamos? Acho que Você pode falar do blockchain, das suas utilidades, Tá aí a bom. gente vai seguindo. Acho que você começou de um momento importante de falar de criptomoeda, que tudo começa com a criptomoeda. Embora esse assunto esteja à tona agora e seja novo, a criptomoeda já é uma coisa relativamente antiga quando nós falamos de tecnologia, né? Uma coisa importante é a gente lembrar de uma nota de R$100, por exemplo, ou se a gente diminuir para uma nota de R$2. Se você pega essa nota, imagina uma pequena, pensa para você por quantas pessoas essa nota passou, desde que ela saiu da Casa da Moeda. E quando ela chega na sua mão, você não sabe o passado dela. Você não sabe se ela foi por um bom uso ou se ela foi por um mau uso, concorda? E ela é praticamente sem rastreabilidade, certo? E ela não perde o valor mesmo, independente do tipo de uso que ela teve. Ela não perde o valor, mesmo se ela sujar ou não, ela continua valendo a mesma coisa, certo? Bom, então a criptomoeda nasce quando você está pensando, os computadores começam a tornar parte do dia a dia do povo, isso principalmente nos Estados Unidos, quando você começa com o advento dos microcomputadores e o pessoal começa a prever uma coisa que hoje é a realidade, rastreabilidade de tudo que nós fazemos.
Então hoje eu não usei dinheiro nenhum, moeda, só usei cartão. Não sei como foi você, mas a gente e isso pode ser rastreado. Então, se alguém de fato quiser, ele sabe exatamente o que nós fizemos. E basicamente a forma pela qual nós usamos o dinheiro fala muito sobre nós. Então a criptomoeda, então a primeira coisa que queria te falar é o seguinte, ela foi uma solução para, já que o mundo vai para uma questão digital inexorável, não vai dar para a gente voltar atrás, como eu chego nesse futuro, que é o futuro de hoje, então eu estou fazendo uma conversa da década de 70, então como eu chego no futuro de 2018, com uma moeda que também é digital, mas que ela tem a mesma característica da anonimidade de uma nota de $1, certo? Boa Essa explicação. é a questão. Por que o cripto? Porque nessa época você tinha muito um tipo de criptografia, que era uma criptografia que você põe uma senha para ela e ela encripta. Só que essa senha ela tem que passar e alguém pode pegar essa senha e decriptar. Aí inventaram um novo tipo de criptografia que nós chamamos de par de chaves, que ela é muito mais complexa de você, muito mesmo mais complexa de você conseguir decriptar. Então daí o pessoal pensou o seguinte, vamos supor que eu fizesse uma moeda que o ato de pagamento ou transferência, o ato financeiro dela, só pudesse ser conhecido por mim, que sou o dono da chave criptográfica. Quer dizer, então, depois ela vai para você, mas todas as outras que vamos dizer, eu tinha uma nota de R$ 100, dividi ela em várias de R$ 2. Tudo que eu fui fazendo com elas e para quem ela foi distribuída, só eu sei o que eu fiz. Mas quando ela repassou para você, para outra pessoa, ninguém sabe que ela um dia foi R$ 100 e nem para o que eu usei o resto, certo? Então, por isso, uma criptomoeda, que era uma forma de você ter um instrumento digital de pagamento que me garantisse que ninguém saiba o que eu estava fazendo. Então, aí foi um dos principais desejos para você fazer uma criptomoeda. Não estou falando de blockchain, estou falando só de criptomoeda agora. Uhum. Tá? Entendi. Isso aí me parece muito interessante, mas também Sim. muito perigoso, viu? Sim, absolutamente. Não é à toa que o Bitcoin, que é uma das principais criptomoedas de grande sucesso, ela está sempre associada com uso em lavagem de dinheiro, compra de armas, compra de drogas, uso na Deep Web, e de uma forma que as pessoas atribuem que ela é uma moeda suja por causa disso. Mas a gente não pode esquecer que a bendita moeda de R$ 2 é tão suja quanto ela. Uhum. Então, uma coisa que eu particularmente sou contra é atribuir à criptomoeda um valor negativo para ela, sendo que nós estamos fazendo o que a gente faz de sujeira como seres humanos com as moedas atuais, entendeu? Então, é meio incoerente para mim você taxar de que não vai usar uma criptomoeda porque ela é só usada para isso. Tudo bem, mas e todo o modelo de moeda que a gente sempre trabalhou também sempre foi usado para isso. Quando você. É uma parte aqui. Sim, Quando você. Por exemplo, no meu telefone, já há algum tempo aparece no mapa, sim. mas não é tão antigo. Aparece lá no WhatsApp. Essa mensagem é criptografada do começo ao fim. Sim, sim. É, Ponto a ponto, isso. ponto a ponto. Isso é o quê? É Isso. uma chave também? Que Isso, ninguém pode abrir, não, porque sempre tem alguém que consegue, né? de uma maneira bem simples, a encriptação é um problema matemático a ser resolvido. Então você ou tem que saber a chave para esse problema matemático, ou você tem que descobrir. Então você pensa o seguinte: o que é mais custoso? Eu roubar ou extorquir a chave de quem a possui, ou usar a minha mente para eu conseguir descobrir? O que for menos custoso em tempo e dinheiro é onde eu vou. Então é o seguinte, conforme os computadores vão avançando em tecnologia, o poder matemático dele vai aumentando e você talvez consiga quebrar essa encriptação em menor tempo sem precisar extorquir ou roubar a chave da outra pessoa. Quando você fala de uma encriptação ponto a ponto, era um grande dos problemas que você precisava. Ponto a ponto significa o seguinte: eu pego um papel, uma carta aqui, eu ponho a mensagem para você, eu fecho essa carta e tenho no meu ponto A, eu fechei. Ela passou por 27 pontos até chegar no seu ponto, certo? Mas eu tenho a garantia que em nenhum desses 27 ela foi aberta, ela passa a ser só aberta no seu ponto. Por isso que encriptação ponto a ponto. A gente garante que ela não foi aberta no meio, a gente chama isso de meio. Tá, ok, nós vamos ao intervalo.
Eu converso com o José D'Amico, você vê que o assunto é bom, né? Dá para falar, meu chip aqui está cheio de dúvida. Estamos falando de criptomoeda, blockchain, etc, etc. Daqui a pouquinho a gente volta, até já. Ok, programa Mercado Futuro, hoje o assunto tecnologia. Primeiro bloco da minha conversa com o D'Amico, Zé D'Amico da Cycrop, sobre criptomoedas e, não sei, vamos um pouco de blockchain, mas a gente vai falar mais. A ideia que eu tenho é o seguinte, ninguém sabe quem inventou a tal do Bitcoin, né? Uhum. Quer dizer, agora, recente já. Sim, Esse cara tinha lá 200 milhões de dólares ou 100 milhões de dólares e resolveu transformar isso em moeda. sim. E me explicaram que a volatilidade que teve tem muito a ver porque tem muito pouco dinheiro para muita gente querendo Bitcoin. Isso é mercado. Sim. Procura maior que oferta, sobe mesmo. Isso. Mas o fato é que ele andou caindo para o chu e tem essa Sim. fama ruim que você fala aí. Uhum. O que me perguntaram, e eu também não sei explicar, é que diz que para você ter acesso às criptomoedas, você precisa ter computadores super poderosos. Explica um pouco esse negócio. Tá. Bom, daí nós chegamos à parte da blockchain, assim, né? As moedas, as criptomoedas, para elas garantirem a segurança que nós falamos no bloco anterior, de que as transações foram feitas, continuam anônimas e elas de fato repassaram um tanto de valor para outra parte, isso você precisa fazer um cálculo. Então, quando você chega antigamente no banco, você dava a conta, dava o dinheiro, ele fazia a diferença e ele validava. Você tinha um ser humano que validava aquilo, certo? Bom, nós estamos substituindo todas essas milhões e milhões de processos de seres humanos que estão validando, certo? Por computadores. Mas lá, quando a gente tinha aquele papel anterior, era um ser humano que simplesmente pegava o valor da conta, você dava uma nota de R$ 100, a conta valia 50, ele te devolvia 50. Mas ele não garantia a anonimização, ele não garantia nenhuma criptografia, obviamente. E criptografia usa muito poder computacional. Então, as criptomoedas que usam blockchain, porque tem criptomoedas que não usam blockchain, mas a Bitcoin, por exemplo, usa blockchain. Você precisa de computadores que validem todas essas transações. E aí, essa resposta é difícil, porque eu tenho que te explicar o que é blockchain. Quando eu falei de uma transação, quando essa transação é selada, sacramentada, ela vira um bloco. E a primeira entrou aqui nesse bloco como se fosse um trilho de trem com o primeiro vagão do trilho. Ela fechou, eu não sei de quem foi, para quem foi, não sei o valor, mas eu sei que foi o valor correto de quem tinha que ir para quem tinha que ir. Eu consigo atestar isso matematicamente, mas eu não sei quem foi na Bitcoin. Daí vem uma outra pessoa e coloca um outro bloco, uma outra transação. Daí, quando essa pessoa vai validar esse outro bloco, eu valido esse outro bloco com esse. Daí vem uma terceira, daí eu valido os três. Está vendo que os blocos vão ficando maiores? E eu estou sempre validando. E quando eu valido um grupo de blocos, eu não faço isso sozinho, por isso que ele fala de distribuído, de computação distribuída. Eu pego esses 3 blocos e divido para todos nós. Daí vocês têm a capacidade de validar os 3 nós. E assim por diante. É assim que a gente diz que toda transação numa blockchain, ela é imutável. Não dá para vir um cara aqui e falar, não aconteceu essa transação e tirar. É impossível disso acontecer. Ela é extremamente segura. Mas para alguém conseguir bloco a bloco, você tem que fazer esses cálculos de validação. E isso se chama minerar. É a bendita mineração. A mineração. E daí vamos supor, mineração, ela consome um recurso escasso, que é poder computacional. Então vamos supor que você está aqui, jogava computador, seu sobrinho joga muito computador, tem computadores bem poderosos, e daí ele fala, estou querendo ganhar um dinheiro. Opa, tem um novo sistema financeiro que precisa ter os seus blocos validados. E agora, da meia-noite às 6 da manhã, eu não vou usar meu computador. Então, por que eu vou fazer o seguinte? Eu vou minerar. Eu vou pegar um conjunto de 1 milhão de blocos e vou validar se esses 1 milhão de blocos é verdadeiros. Pensa dessa forma. Agora, qual é o incentivo que o seu sobrinho ia ter? Eu vou gastar energia da minha casa, o meu computador, para quê?
Porque se você minerar, ele deposita um pouco de Bitcoin para você. Então você tem essa, você tem Tem um grande você tem incentivo. um grande incentivo. Claro. E daí você chega e coloca e põe mais computador. E isso foi como começou. Hoje você não faz mais isso em casa para Bitcoin. Dá para fazer para Ethereum, para outras criptomoedas. Mas esse negócio virou um grande negócio. Porque em vez de você chegar de um banco central, de uma Febraban, de uma B3, que ficam validando contratos, eu falei de 3 grandes, você pode ter 1 trilhão de pessoas, de computadores, validando esse grande sistema financeiro universal. Olha que interessante. E se um dia uma guerra acabar com o Banco Central, acabar com grandes bancos, ela não acaba com um modelo de validação de moeda. Isso que é o fantástico. Só que alguém está pagando a conta da energia elétrica, porque esses computadores consomem demais energia elétrica, 2.400 watts e coisas assim. Consomem demais, certo? Porque para processar eles esquentam muito, então consomem do ar-condicionado, vira uma coisa muito difícil. Então essa pessoa tem que ser remunerada. Então quanto mais eu minero, e quanto mais a minha capacidade de mineração aumenta, que eu vou lá e compro mais computadores, a minha taxa de retorno aumenta. Então, às vezes, tem cara que fala o seguinte, não, eu não faço transação nenhuma com Bitcoin. O que eu faço, eu só minero. Só que hoje, minerar no Brasil, Bitcoin é praticamente, a minha consideração profissional é que é inviável, porque o custo da energia é muito alto. Agora, se a gente for para a Argentina, passa a ser viável, monitora-se, quando se trabalha com isso, os países com menor energia. Ou alguém precisa subsidiar a energia. Então tem muito pessoas minerando. Quando você minera, você não descobre nada. Você não descobre nada na Bitcoin. Quando nós elevamos esse assunto, e a gente chama de Bitcoin, da primeira geração de blockchain, quando nós elevamos esse assunto para a B3, por exemplo, que começa a pensar, e outros grandes bancos a pensarem em colocar a blockchain em seus negócios, nós mudamos da primeira versão de blockchain, para a primeira era, para a segunda era. Nessa, você pode ter nós, que são validadores, e que a gente faz o whitelist e blacklist, ou seja, que eles podem interferir a ponto de querer fazer algum tipo de rastreio e controle. Mas na Bitcoin ela é totalmente pública e anônima. É interessante isso. Ela é pública e anônima. Ela é pública porque qualquer um pode acessar todas as transações, mas ninguém pode saber qual transação que é. Você sabe que você me falou esse negócio de energia? Nós vamos achar um jeito para esse negócio de energia. E eu vou te dar um exemplo muito claro. No último fim de semana eu estava zapeando a televisão e vi uma corrida de carros Fórmula E. Sim. Elétrico. É fantástico. Bateria. E é curioso, porque eu estou fazendo uma similaridade. Nessa corrida que eu vi, o cara que estava em primeiro lugar, eu não sabia disso, ele tem que controlar a temperatura, porque senão a bateria para e o carro para. O que estava na... E explode, né? Porque é altamente explosivo essas baterias. Estava na primeira posição, de repente o carro parou. Sim. Ele ficou parado, os outros passando, né? Sim. Aí de repente, acho que esfriou um pouquinho, o carro andou um pouquinho, depois parou de novo. Isso aí o ser humano vai resolver, esse negócio da energia elétrica. Sim. Não sei como, mas vai se resolver, sempre se resolve. Então, pelo que você está me falando, D'Amico, você usou a palavra no começo do programa, eu vou usar agora. Esse negócio das cripto é uma coisa inexorável. É inexorável. A gente tem um papel... Vai ter um intervalinho, você explica depois. Converso eu aqui. Eu estou ficando completamente tecnológico, pelo visto. Estou gostando desses assuntos assim. Bem, eu converso aqui com o Zé D'Amico, da Cyclop, e a gente volta rapidinho, até já. Ok, estamos de volta. É o último bloco que eu converso com o Zé D'Amico, da Cyclop. Ele está falando dessas modernidades aí, que eu imagino que esse pessoal como o D'Amico deve ser difícil para dormir, porque as coisas estão muito rápidas, né? Você tem que estar assim aí. Mas antes do intervalo eu te interrompi. O que nós temos? Você estava apenas falando de ser inexorável esse caminho. E de fato porque é muito difícil para o ser humano viver muito tempo sobre vigilância e aguentar isso. Ele consegue
até ficar como um boi lá passivo durante um tempo, mas durante muito tempo, então em algum momento as pessoas vão falar, não, eu não quero mais tanta promoção, eu não quero mais ir em toda a farmácia e ter que dar o meu CPF, eu não quero pagar com cartão de milhagem ou de bônus em todo o supermercado, eu não quero que você fique sabendo tudo que eu compro. Entendeu? Então, isso é bom em certo ponto, mas chega um momento que você não quer procurar um site para viajar e daí todos os sites no próximo mês inteiro eles sabem do que você está fazendo. Você quer um pouco mais de privacidade e principalmente como você faz suas transações. Então, quanto mais as pessoas começarem esse desejo, mais o uso da criptomoeda aumenta. O que não quer dizer que a blockchain não aumente mais o uso sem a gente estar necessariamente usando uma criptomoeda. São coisas diferentes, são coisas complementares, na verdade. Não necessariamente eu preciso de uma criptomoeda para usar uma blockchain. O blockchain deve ter em algumas coisas na rede já, né? Existem muitas coisas, mas assim, um dos pontos, uma das utilizações bem clássicas de blockchain é para garantia de transação, de todo tipo de transação e não necessariamente financeira. Mas como nós somos do agro, uma das coisas que a gente vê que é muito importante é para você poder diminuir o tempo de oferta de crédito para um produtor rural, e porque esse tempo normalmente aumenta porque você precisa validar uma série de coisas, seja a escritura que ele tem, Sim. seja o quanto ele plantou, o quanto ele não plantou, seja o quanto ele realmente chegou os caminhões deles e depositaram na cooperativa. Imagina que todo esse processo, a cada um desses processos que eu falei, você tivesse uma assinatura que esse processo foi feito em blocos. Aí na próxima safra, você simplesmente pode consultar os blocos e fazer, não, esse cara consistentemente, safra após safra, colhe, compra semente, colhe, faz o depósito nas cooperativas tais e tais, vende assim, assim, assado. Em uma consulta de dados, você consegue ter um histórico. É gozado porque há momentos aí você falou de não saber o que a gente compra Sim. com cartão. Mas aí no caso do crédito rural, você vai fazer um banco de dados para saber o que ele faz profissionalmente. Isso é interessante, você não necessariamente, isso me pergunta muito, você precisa dizer, o produtor fica preocupado, nós vamos saber exatamente o que eu fiz para quem vendeu? Não. A questão do crédito é saber se a gente tem capacidade de produzir riqueza e honrar com as nossas dívidas, certo? Essa é a questão principal. E a questão também se eventualmente numa quebra, num default, eles vão conseguir recuperar o crédito. Então a blockchain ela consegue fazer isso, ela consegue simplesmente dar uma resposta binária. Fala o seguinte, olha, esse produtor tem capacidade sim. Ah, mas espera aí, eu quero saber. Espera aí, você não vai saber, você que dá crédito, mas alguém sabe. Daí a gente fala, olha, a B3 com o Banco X, com o Banco Central e com mais um órgão internacional, eles sabem e eles assinaram todos os blocos. Agora, você não vai ficar consultando tudo o que esse cara fez. Você está entendendo? Você chama por um grupo, um comitê, que faz a mineração, que eu te falei anteriormente, mas daí não é público mais, não é todo mundo que pode sair fazendo a mineração. Você pega grandes blocos, que são blocos validadores, e daí eles abrem parte desses resultados para toda uma cadeia, por exemplo, de ofertantes de crédito, que simplesmente me consultam e falam, olha, lá em Barra do Garça, o José D'Amico, hipoteticamente, não tem nenhuma fazenda lá, ele tem uma capacidade produtiva de tanto assim, assim, assado, e é bom pagador. Basicamente, essa é a resposta que você tem que dar. Entendeu? Agora, eu não posso continuar com um processo que eu tenho que mandar um RTV, tenho que mandar pessoas sempre para fazer toda a validação do processo de barter, ver se eu chamar um escritório para ver se eu depositei, fazer uma análise climática com satélite e demorar 180 dias para fazer uma validação do CPR. Eu não posso fazer uma questão disso. Eu preciso que ao longo do tempo esse tempo vá diminuindo e isso seja digitalizado. E a blockchain ela é muito boa para isso. E já está aqui, todo mundo está querendo usar, inclusive a B3 Todo aqui. mundo está querendo usar. Acho que uma coisa interessante... Eu vejo em alguns segmentos Sim. que isso aí vai ser um negócio impressionante. Sim. Crédito, seguro rural, tem alguns setores que vai ter que usar isso, Sim, não tem sim, jeito. sim. Outros eu não sei. Setor de saúde eu não sei, mas enfim. Sim. Acho que o importante
todos. O setor de saúde, por exemplo, imagina para você fazer um controle de prontuários e você saber exatamente o nível de medicamento ou eventualmente de radiação que um paciente tem, ou você saber um tipo de alergia e conseguir simplesmente ter aquelas informações que no momento em que você vai ter uma consulta ou ser internado, você ou alguém da sua família abre acesso não a todo o seu histórico. Ele não precisa dar todo o seu histórico, mas pode. Olha, ele de fato tem alergia a isso, ele já passou nos últimos 12 meses por essas situações de pressão alta, assim, assim, assado, tem uma característica assim, você não pegou todos os dados. E daí você pode garantir para aquela junta médica que esses dados são reais sem precisar que eles gastem tempo olhando todos os exames dos últimos 12 meses. Então é mais uma atuação da blockchain interessante. O meu ponto principal é que quando você tem as disrupções de tecnologia, como por exemplo a vapor... Só te avisando, nós temos só 2 minutos. Sim, então vou finalizar. Nas grandes tecnologias, você ia em grandes centros universitários, ou em outros grupos, ou importava talentos para aprender a fazer isso. A internet tem proporcionado novas tecnologias, como a blockchain, que saem guetos da internet. E as grandes empresas não sabem como ir nesses guetos de nerds, de hackers, tem estereótipos quanto a isso, para trazer esses caras para fazer funcionar. Por isso que pequenas startups conseguem dar esses saltos de tecnologia, enquanto grandes empresas não, por essa dificuldade em coletar esses talentos e entender essas tecnologias, porque eles estão em guetos da internet, em pontos isolados. E a blockchain é exatamente isso. Você começou falando de que não se sabia quem tinha criado. E agora todo mundo está querendo reproduzir alguma coisa que nem ao certo, teoricamente, sabe-se quem criou. Viu que paradoxo que é isso? Curioso, curioso. Bom, você tem uma startup, né? Sim. Estão te financiando lá? Então, a gente recebeu uma primeira rodada de investimentos lá no início e a gente está batalhando com esse aporte. Começamos a fazer receita recorrente há um tempo atrás e a vida de startup é assim, procurar investimento, abrir novas Vocês rodadas. trabalham num coworking, não? Nós trabalhávamos num coworking e agora a gente tem o nosso escritório. Já melhorou, né, cara? Vai devagarinho. Fala. Vai, devagarinho, devagarinho. Não tem pressa. Você de profissão, você é o quê? Eu sou um fuçador, não, brincadeira. Eu sou um programador. Sou meramente um programador de computadores, gosto muito dessa área. Daquele tempo que ficava pondo aquelas letrinhas todas? Até hoje é assim. É? Só eles que entendem. Nosso tempo acabou, David, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Belo programa, vamos voltar a falar, porque vamos sim. o mundo não para, a gente tem que ir conversando. Sim. Gente, é isso aí, até o próximo programa, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei esse programa. Tchau, tchau.